Deus. Recebam a paz do Senhor, irmãos. É um prazer imenso estar de volta à minha casa. Minha casa, glória a Deus. Obrigado por esse carinho, o amor que vocês têm comigo, com a minha família. Estar aqui para a gente é um privilégio inigualável. A gente não tem como pagar todos vocês. Mas eu vou me esforçar. Eu vou começar, um dia vai dar certo. Aleluia. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu vou já começar essa história. Pastor, até em barbudo eu fico com medo de falar isso aí agora, pastor. Nunca mais. Fui liberto. Foi de uma vez. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Como nós estamos com um tempo assim bem limitado, e eu me preparei para um devido tempo, mas eu quero ser fiel à responsabilidade que me foi dada e fazer direitinho para a glória de Deus, tá bom? A gente vai ler Gênesis 14. Gênesis 14. Glória a Deus. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Me ajuda. Gênesis 14. Eu quero trazer a vocês saudações da Barbuda Pentecostal Church, Assembleia de Deus Pentecostal de Barbuda, onde eu sirvo como pastor. Um dia, se eu tiver um pouco mais de tempo, eu vou mostrar para vocês o tamanho de Barbuda. Gente, Barbuda, se todo mundo que está aqui for em Barbuda, a gente que está lá tem que sair para vocês entrar. Barbuda é muito pequenininho, mas Jesus está abençoando a gente lá. Nós tivemos batismo esse ano, batizamos 4 pessoas para a glória de Deus, que receberam a salvação. E nosso trabalho entre as crianças na escola está muito positivo, muito legal. E apesar das minhas limitações, estou ajudando eles com um pouco de música. E Deus tem sido louvado em Barbuda. Aleluia. Conto com a sua oração pela minha vida, tá bom? Quando você puder, me manda um oi lá no Face ou no Insta, onde você me encontrar, manda um oi. E vai ser um prazer responder você, tá? Gênesis 14. Eu gostaria de lidar com todo o capítulo 14 para fazer a explanação, mas nós vamos pontuar algumas coisas, tá bom? Verso do 8 ao 12, eu vou ler para dar o plano de fundo, e aí eu vou fazer 2 afirmações, e depois, vocês já sabem. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim, de Belá, e essa que é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anfrael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma, de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram então todos os bens de Sodoma e Gomorra, com todo o seu mantimento, e se foram. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Amém. Eu quero pregar por alguns instantes sobre o tema 5 bênçãos da salvação. 5 bênçãos da salvação. Pode se assentar. Deus abençoe. Eu vou fazer 2 afirmações e logo em seguida eu vou explicar por que fiz as afirmações. A primeira afirmação é que Abraão não foi à batalha com 318 homens. A segunda afirmação é que Abraão participou da Santa Ceia. Ok, vamos lá. No plano de fundo desse texto de Gênesis 14, a gente vai encontrar uma afirmação dita historicamente da primeira batalha, a primeira guerra que acontece entre homens, de que se tem notícia, tanto historicamente quanto biblicamente falando. É a batalha dos 4 reis contra 5. E nesse texto, a gente encontra essa narrativa de maneira bem corrida, mas existem alguns detalhes que chamam a nossa atenção, ao ponto de que Deus nos dá uma revelação para esse tema. E, a princípio, nós vemos um rei tirano chamado Quedorlaomer,
Ele se junta com 3 outros reis, formam uma coalizão, como se fosse um império, e subjugam todo o vale de Sidim, que tem 5 reis. E por pelo menos 12 anos eles fizeram isso. Eles subjugaram aquele povo. Entre as cidades estavam Sodoma e Gomorra e algumas outras. Mas o domínio deste Quedorlaomer, que se tornou imperador, saiu do controle. Saiu do controle porque no 11º para o 13º ano, a coalizão das 5 cidades se revoltaram contra as 4 cidades. E a gente vai ter a Batalha de Sidim, que é a batalha épica, como se você estivesse assistindo lá O Senhor dos Anéis, The Hobbit, alguma coisa assim, entendeu? É uma batalha estupenda. A narrativa traz vida a essa batalha do ponto de vista da coalizão. É muita gente brigando. São, pelo menos aqui, 9 reinos em conflito. Fora as cidades-estados que não são mencionadas no texto bíblico, mas que historicamente aparecem no mapa da história. E a luta, a briga, é gigante. Nós temos Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinrabe, rei de Admá, a gente vai ter Sameber, que é rei de Zeuim, e um outro rei que é rei de Belá, a Bíblia não vai dizer o nome dele. Mas nessa coalizão, eles se revoltaram de pagar impostos ao Quedorlaomer e sua coalizão, e aí a briga foi feia. Só que nessa briga, a ruindade, o momento difícil foi que, quando os 5 reis lutaram contra 4 reis, eles perderam. E essa é a famosa história dos 4 reis contra 5 que venceram, ou seja, 4 reis vencem 5 reis. Não é uma desvantagem, a gente não tem nenhum lado para torcer. Poxa, queria que esse lado ganhasse. Não, todo mundo perdeu. Ninguém ganhou, nem perdeu. Todo mundo perdeu. Não devia ter dito isso. Mas a intenção dessa batalha era unicamente retornar ou retomar o poder para a centralidade de Quedorlaomer, que era o grande imperador. E por incrível que pareça, ele consegue retomar o poder, deixa um massacre no Vale de Sidim, mas ele comete um erro. Ele leva cativo o sobrinho de Abraão. Ele leva preso o sobrinho do patriarca Abraão. E toda vez que alguém da sua família entra em uma situação difícil, é natural que a gente tome partido. É natural que na minha casa, na minha família, se alguém entra em uma situação complicada, alguém é sequestrado, alguém sofre um atentado, um acidente, é atingido, agredido, a gente vai tomar partido. É o que acontece com Abraão. Um dos soldados que escapou, um dos contratados de Ló, sobrinho de Abraão, voltou correndo e contou para Abraão, dizendo: olha, Abraão, Ló foi levado cativo. E o que a gente faz agora? É nesse momento que em Gênesis capítulo 14, verso 14, o texto diz: quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Eu fiz uma afirmação de início aqui, dizendo que Abraão não levou 318 homens à batalha. E aqui é uma contradição muito séria, porque se eu estou dizendo que ele não levou, e o texto bíblico diz que ele levou, que ele mandou convocar 318 homens, é muito perigoso fazer essa afirmação. Mas eu faço isso com muita consciência. Existem algumas razões para que essa afirmação seja feita. A primeira afirmação, a primeira razão pela qual eu afirmo que Abraão não levou 318 pessoas, é porque o clã de Abraão, saído da casa de seu pai, era muito recente. E era meio difícil que Abraão tivesse 318 homens de guerra nascidos em sua própria casa, como é a afirmação do texto. Muita gente saiu com ele lá de Padã Arã, se a gente ler Gênesis 12, verso 1, Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele sai com algumas pessoas, mas não são 318 homens de guerra em sua casa. Abraão é rico, de acordo com Gênesis 13, verso 2, poderia ter até contratado homens de guerra, mas não são 318 nascidos em sua casa. Abraão tinha muitas servas, mas
ele teria que ter pelo menos 159 servas, gerando 2 filhos cada uma. Ele teria que ter pelo menos 106 servas, gerando 3 filhos. Podia ter 79 servas, gerando 4 filhos. Mas isso em um período de pelo menos 30 anos, para que ele tivessem homens maduros, formados e preparados para a guerra. Logo, a afirmação de que Abraão leva 318 soldados, nascidos em sua própria casa, para a batalha, torna-se um pouco comprometedora para o próprio texto. Deixa eu explicar. Abraão tem posses, proventos, pode contratar pessoas. Abraão tem amigos na terra, de acordo com Gênesis 14, verso 13, Abraão tem pessoas próximas que ele pode convidar, contratar, chamar para si, e pode ajudá-lo na batalha. Porém, o único servo que a Bíblia faz menção ter nascido na casa de Abraão é Eliezer. O único servo que a Bíblia faz menção de ter nascido na casa de Abraão, em Gênesis 15, versos 2 e 3, Senhor, não tenho ninguém na minha casa senão Damasceno Eliezer, nascido em Damasco. O único servo que nasce na casa de Abraão é Eliezer. Ou seja, não há dúvida de que o texto que afirma que ele leva 318 deve ter alguma falha de interpretação. Mas eu explico um pouco mais. Você pode estar perguntando, pastor, mas por que o senhor está encucado com esse 318? Que negócio é esse? Eu te explico. O texto não está fazendo menção a um número de pessoas, mas o texto está fazendo menção a um número de nome. Se a gente observar a gematria, que é uma maneira judaica de explicar textos por números, o nome Eliezer equivale exatamente ao número 318, se a gente gematrizar letra por letra. Eli quer dizer meu Deus, e Ezer quer dizer minha ajuda. Isso não é cabala, não é numerologia mística, mas é interpretação textual por gematrização. Agora preste atenção na cereja deste bolo, que me anima quando eu li esse texto. Já que Abraão não vai para a batalha com 318 homens, ele vai com um homem só nascido em sua própria casa. Mas o texto diz que ele vence a batalha. Como é possível eu ir à batalha com um homem só e vencer a batalha? É porque Abraão havia conhecido o Deus vivo. E quando você vai para a batalha com Deus vivo, nem que você tenha uma pessoa só, aleluia, vitória vai ser sua. A vitória vai ser sua. A vitória vai ser sua porque eu observo o texto e o texto vai dizer para mim que os reis que Abraão venceu, cada um deles tem uma representação quanto às atividades assim, pecaminosas que podem tentar atrapalhar a gente. São reis que representam o mal direto. Porém, Abraão vai na fé. Abraão vai na força de Deus. Abraão vai na habilidade de Deus. E Abraão conquista a vitória. Abraão vence 4 reis que haviam vencido 5 reis. Abraão vai contra eles, leva só o seu servo Eliezer Damasceno. É claro que tem alguns amigos que acompanham Abraão. É claro que tem algumas pessoas interessadas em ajudar no resgate da sua casa. Mas não são todos guerreiros. Porém, Abraão conquista a vitória. Abraão conquista a vitória. Abraão conquista a vitória. Alguns pensamentos correm pela minha cabeça quando eu ouço esse texto. Porque já que Eliezer quer dizer, meu Deus, me ajuda. Gente, a única pessoa que pode me ajudar é Deus. Então, se Abraão está na batalha, ele pode estar com Eliezer do lado, e sempre lembrando, meu Deus é a minha ajuda. A batalha foi à noite, mas meu Deus é a minha ajuda. A diferença numérica entre Abraão e os soldados antigos lá, os inimigos, era muito grande, mas meu Deus é a minha ajuda. São 4 reis que venceram 5, mas meu Deus é a minha ajuda. Eles têm coroas, tronos, soldados treinados, forjados, armadilhas, armações, armas e etc. Poder bélico, mas meu Deus é a minha ajuda. Pode ser que você esteja perseguido, esteja enfrentando um momento difícil, mas meu Deus é a minha ajuda. Eu perdi alguns amigos esse ano, mas meu Deus é a minha ajuda. Eu senti o mal, eu senti a tentação, passei por um momento difícil, mas meu Deus é a minha ajuda. Abraão não vai para a batalha com 318,
mas ele vai com o Deus que é a sua ajuda. A segunda afirmação que eu faço é que Abraão participa da Santa Ceia. E é por essa razão que a minha alma se enche de alegria. Veja só, Abraão volta da batalha, e quando está voltando da batalha, o texto nos diz, no verso 18 do capítulo 14, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Esta afirmação que Abraão participa da Santa Ceia pode soar um tanto presunçosa. Pastor, a gente já viu esse negócio da Santa Ceia lá em São Mateus 26. A gente já viu esse negócio da Santa Ceia em São Marcos 14. A gente viu esse negócio da Santa Ceia em São Lucas 22. A gente viu isso mais lá na frente. Porque daí Jesus toma o pão e dá graças, toma o vinho e abençoa e dá aos discípulos. Como é que o senhor afirma que Abraão participa da Santa Ceia pelo menos 1900 anos antes de Cristo? A minha afirmação parte do princípio de que Melquisedeque aparece no meio da história de Abraão. E Melquisedeque tem uma simbologia bíblica muito bonita, porque ele é uma figura de Cristo lá no Antigo Testamento. E quando Melquisedeque aparece na história de Abraão, é como se Jesus Cristo teofanicamente estivesse aparecendo na história de Abraão. É igual na minha e na sua vida. Um dia Jesus apareceu na nossa história. Aleluia. Um dia Jesus chegou na nossa história e fez muita diferença. É o seguinte, Abraão está voltando da batalha, está voltando da guerra, e o rei de Sodoma resolve inquirir Abraão, dizendo: Abraão, olha aqui, você vai lá, luta, recebe, vence, traz alguma coisa para casa, nós queremos participar disso que você recebeu. Enquanto o rei de Sodoma falava com Abraão, Melquisedeque apareceu e interferiu. E o texto diz que Melquisedeque apareceu e deu a Abraão pão e vinho. É como se o texto estivesse narrando praticamente a minha e a sua história. Quando o rei de Sodoma, que representa o mal, estava conversando com você, Jesus apareceu. Aleluia. E Jesus apareceu trazendo pão e vinho. Aleluia, aleluia. É interessante pensar que Melquisedeque, como uma figura de Cristo, encontra com Abraão e começa a conversar com Abraão depois de lhe dar pão e vinho. Se a gente entender uma coisa, tem um escritor muito antigo, por volta de 1510, 1410, nessa faixa, se chama Filão de Alexandria. E ele descreve Melquisedeque como sendo um tipo lógico de Cristo. A afirmação de Hebreus, capítulo 7, verso 2, é muito notória neste caso. O texto diz: esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava da guerra, e quando voltava, depois de demorar um pouco, Abraão lhe deu dízimo, sendo que Melquisedeque o abençoou. Seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Melquisedeque é literalmente uma figura de Cristo, que aparece na história para representar Jesus lá no Antigo Testamento. E quando ele se encontra com Abraão, a primeira coisa que ele faz é entregar a Abraão pão e vinho. Ele tem comunhão com Abraão, ele se assenta à mesa para comer com Abraão, e eles têm uma conversa muito boa, eles se entendem, eles comungam, e esse que é o positivo desse evento, porque ao conversar com Abraão, ele influencia Abraão diretamente. O texto vai dizer 3 vezes a expressão Deus Altíssimo. Diz que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo, e logo depois Abraão diz que adora ao Deus Altíssimo. É aqui que eu quero pregar a você muito rapidamente sobre as 5 bênçãos da salvação. É por isso que eu observo muito a vida de Abraão. E ao ver Abraão receber a bênção de Melquisedeque, é como se eu estivesse vendo lá na frente Jesus encontrando comigo e com você e abençoando a gente com a salvação. A maneira com que Abraão é abençoado por Melquisedeque reflete a maneira com que eu e você fomos abençoados com a salvação. Não existe outra bênção que é superior à bênção da salvação. Pode ser que você esteja assistindo a gente aqui ao vivo e esteja pedindo uma bênção, buscando uma bênção. Deixa eu afirmar a você,
Não existe bênção superior à bênção da salvação. Pode ser que você veio a essa casa de oração hoje, está sentado aqui entre nós, e precisa que Deus te dê uma bênção específica. Pode ser uma bênção financeira, pode ser uma bênção de cura, pode ser uma bênção de libertação, pode ser uma bênção de transformação, pode ser uma bênção dos dons do Espírito Santo, mas deixa eu afirmar, de acordo com o que a Bíblia pode me dizer claramente, não existe bênção superior à bênção da salvação. E de acordo com o que eu aprendo com a bênção que Melquisedeque dá para Abraão, existem pelo menos 5 bênçãos subdivididas dentro desse combo da salvação, que vão animar a minha e vão animar a sua vida aqui neste dia. Quando Abraão encontra com Melquisedeque, Melquisedeque dá para ele pão e vinho, que representam a ceia do Senhor, e depois Melquisedeque abençoa Abraão. Olha o que diz Gênesis 14, 19 e verso 20. E eu quero que você preste muita atenção para a gente fluir nesse texto agora. Olha só, verso 19 e 20 diz: e abençoou-o e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Dá para a gente subdividir esses 2 versos em 5 etapas diferentes, e nessas 5 etapas aprender sobre as bênçãos da salvação que nos foram oferecidas. Meu amigo, meu irmão que me ouve aqui essa noite, não existe bênção superior à bênção da salvação. Não existe bênção maior que a bênção da salvação. Pode ser que Abraão tenha vencido a batalha, trazido de volta a sua família, estava muito feliz, mas Abraão não tinha entendido ainda a bênção da salvação. Pode ser que ele tenha participado até da ceia que Melquisedeque proporcionou para ele ali, como símbolo lá do Novo Testamento, Cristo dando a ceia aos discípulos, porém, ele não tinha experimentado a existência da bênção da salvação. E você que está aqui hoje, você que está me ouvindo, pode ser que você já tenha sido abençoado de diversas formas, mas ainda não entendeu ou não experimentou a bênção da salvação. Deixa Deus falar ao seu coração sobre isso aqui essa noite. E se você acha que 2019 foi difícil demais para que você agradeça a Deus por alguma coisa, eu sugiro que você agradeça a Ele pelas bênçãos da salvação. A primeira bênção da salvação que a gente pode encontrar nesse texto é quando Melquisedeque diz: bendito seja Abraão. Isto é literalmente o símbolo da palavra adoção. E a adoção é uma bênção da salvação. Aleluia! Se a gente ler Romanos 8, verso 15, o texto diz: pois vocês não receberam um espírito de escravidão, mas receberam um espírito de liberdade, pelo qual vocês foram adotados. E então vocês dizem: Abba, Pai. Nós não fomos chamados por Deus de outra maneira a não ser filhos, e nós não éramos filhos legítimos nascidos, porque não somos da descendência direta da carne de Jacó ou da carne de Israel, mas pela fé nós fomos adotados por Deus. E se você não tinha pai, hoje você tem pai. Se você não tinha uma família, hoje você tem uma família. Você foi adotado por Deus, inserido no contexto de salvação pela adoção de filhos. Você não tinha herança, mas hoje tem herança. Você não tinha um sobrenome, hoje seu sobrenome está no nome de Deus. Melquisedeque abençoou Abraão, e isso refere à bênção da adoção. Mais para frente, Melquisedeque diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Quando ele diz pelo Deus Altíssimo, isso simboliza para mim a justificação, porque a expressão Deus Altíssimo é El Elyon, e El Elyon quer dizer o possuidor de todas as coisas. Oh meu Deus, a única pessoa que pode justificar alguém, ou seja, pagar a sua dívida, é quem tem o cash. Quem pode pagar a sua dívida é quem tem dinheiro. Quem pode pagar os seus pecados, pagar a sua redenção, é quem tem autoridade, quem domina sobre tudo. Quem é que domina sobre tudo? É o Deus verdadeiro, é o Deus vivo, é o Deus Altíssimo. E quando Melquisedeque abençoou Abraão dizendo: ele é bendito pelo Deus Altíssimo, esta é a bênção da justificação. Deixa eu alegrar o seu coração com essa palavra, dizendo que você foi justificado. Alguém pagou as suas dívidas, alguém pagou o seu pecado, alguém remiu a sua conta, e você não deve mais nada ao diabo, nada ao mundo, nada ao seu passado. O seu passado passou, é só uma história para contar, e a justificação estabeleceu que você está limpo diante de Deus e diante dos homens. Aleluia por isso. Depois ele diz, Melquisedeque abençoando Abraão, continua: Deus é o Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Isso representa literalmente a bênção da propiciação. O que é a propiciação? É assumir o lugar de alguém.
Deus é o único que pode assumir o lugar de alguém sem ter perdas. Por exemplo, caso eu assuma o seu lugar, na sua responsabilidade no lugar que você trabalha, pode ser que haja perdas. Eu não serei tão eficiente quanto você. Se você assumir o meu lugar na responsabilidade que eu ocupo, pode ser que hajam perdas e você não vai ser tão eficiente quanto eu, e a gente vai substituir um ao outro com percas. Porém, Deus, quando nos substitui no propósito da salvação, não perde nada. Ele, quando vem encarnado em Cristo Jesus, Ele vem para melhorar tudo, Ele vem para prover um sacrifício tão supremo, tão perfeito. Ele substitui a gente de maneira tão bela, tão assuntosa, porque Ele é o possuidor dos céus e da terra. Ele pode substituir a minha e a sua vida, e pode garantir que no meu e no seu lugar Ele pagará os nossos pecados e nos dará salvação completa. É por isso que 1 João 4, verso 10 diz: nisto consiste o amor, não que nós temos amado a Deus primeiro, mas Ele nos amou e deu o seu Filho por propiciação aos nossos pecados. Melquisedeque continua abençoando Abraão, e a quarta bênção que ele dá, ele diz: bendito seja o Deus Altíssimo. E aqui é pelo menos a terceira vez que a expressão Deus Altíssimo aparece neste texto. E por que ele diz Deus Altíssimo? É porque ele está reconhecendo a posse, a grandeza de Deus, a soberania de Deus em tudo quanto é aspecto da sua existência. Melquisedeque é muito técnico nessa área. E aí eu posso dizer a você que esse bendito seja o Deus Altíssimo representa a bênção da redenção. O que é redenção? Redimir é trazer de volta a um lugar de sucesso. Algo que estava em tamanho sucesso se perdeu, mas redimir é trazer de volta ao sucesso, é trazer de volta a plena atividade da qual se tinha anteriormente. No caso, Adão tinha plena atividade e sucesso com Deus, mas o pecado nos afastou de Deus. Porém veio Jesus, e Jesus nos garante a bênção da redenção. Colossenses 1, verso 13 e 14 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. A redenção trouxe você de baixo para cima. A redenção, você era esquecido, eu era abandonado, largado neste mundo, fadado ao insucesso e a ir para o inferno. Mas por causa do amor de Deus, e porque Cristo me redimiu, na redenção há perdão de pecados, eu fui restabelecido a um patamar de filho de Deus, e eu recebi esta bênção da salvação. A última bênção que eu vejo na bênção que Abraão entrega que Melquisedeque entrega para Abraão, é quando ele diz no final: Deus entregou os teus inimigos na tua mão. Gente, Deus entregou os inimigos de Abraão na sua mão. Isso literalmente simboliza a glorificação. Nós não tínhamos habilidade para vencer o mal que nos cercava. Você teria habilidade para vencer o vício que te atacava sozinho? Teria? Duvido. Eu teria habilidade para vencer o pecado que me cercava sozinho, na minha própria habilidade? Duvido muito. Nós teríamos habilidade ou capacidade de triunfar em nossa vida pessoal, nossa vida sentimental, sem o apoio, sem a ajuda de Deus? Não é possível. Mas quando Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, pela bênção do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e ele diz: bendito seja o Deus que deu a Abraão a vitória sobre os seus inimigos. É a glorificação, é quando Deus pega a gente de um estado apagado e faz a gente brilhar resplandecendo a sua glória. É quando Deus pega seres humanos perdidos, limpa por completo e os faz transparecer belos diante de Deus. É quando Deus nos pega e a gente era tão infame, tão perdido, as pessoas não nos davam devido valor, até onde você trabalha, onde você morava, onde você estudava, mas Deus te faz resplandecer, te faz brilhar, e esta glória não é própria. Nós não somos de uma glória própria, nós somos refletores da glória de Deus, e esta glorificação simboliza que você foi alcançado, que eu fui alcançado pelo Deus Altíssimo. Ele nos deu vitória contra os nossos inimigos e fez resplandecer em nós a sua própria glória. Aleluia, pelas bênçãos da salvação. A adoção é uma bênção especial da salvação. A justificação é uma bênção especial da salvação. A propiciação é uma bênção especial da salvação. A redenção é uma bênção especial contida na salvação. E a glorificação é uma bênção especial contida na salvação.
Eu quero encerrar a minha fala agora, dizer a você que nós somos alcançados por essas bênçãos. Semelhante a Abraão, um homem comum, ordinário como nós. Não era um homem extraordinário, ordinário como eu e você. Abraão muito simples, porém foi alcançado pela bênção da salvação. Se você está aqui essa noite, você foi alcançado pela bênção da salvação. Você está assistindo a gente aqui, você é alcançado pela bênção da salvação aqui agora. Como é que está o seu dia a dia? Como é que está o seu cotidiano? Como é que vai terminar o seu ano? Independente de como você acha que seja, como você acha que termine, como é que você acha que pode terminar no seu próprio cálculo. Se você adicionar ao seu cálculo a bênção da salvação, se você colocar neste meio todas as bênçãos que Deus já proporcionou para a gente na salvação, seu fim de ano será especial, seu fim de ano será diferente. Você vai valorizar a pessoa de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus. E acredite em mim, será uma bênção espetacular este seu fim de ano. Ao observar esse texto, eu quero concluir dizendo algumas coisas. Primeiro é que é necessário fazer como Abraão fez. Lute pela sua família. Ele lutou sinceramente, foi buscar quem o mal tinha levado. Segundo, encontre uma comunidade, um lugar onde você possa participar da comunhão, porque Abraão teve comunhão com o rei de Salém que representava Cristo. E terceiro, eu sugiro que você aproveite cada bênção que Deus derramar sobre você através dessa igreja, dessa comunidade. Porque quando Melquisedeque abençoa Abraão, é como se ele estivesse abençoando todos nós que cremos no mesmo Deus que Abraão crê. Se você necessita hoje de que Deus mova em seu favor, em qualquer outra área da sua vida, eu sugiro que você comece pedindo que Ele te abençoe com a bênção da salvação. Eu tenho certeza que é uma transformação, uma mudança, um quebrantamento muito especial de Deus para nós, à medida que nós aprendemos que ser salvo é melhor que qualquer outra coisa. Você tem um amigo que não é salvo ainda? Você tem um parente que não é salvo? Tem um colega que não é salvo? Tem alguém que você admira, que você tem estima, mas não é salvo ainda? Ore por ele para que as bênçãos da salvação sejam derramadas sobre ele. Existe alguém na sua casa que ainda não é salvo? Ore para que as bênçãos da salvação sejam derramadas sobre ela. Você que está aqui hoje, ainda não é salvo, ainda não tem Cristo no coração. Você que está assistindo a gente ao vivo, você não tem a bênção da salvação ainda. Eu oro por você agora, para que você receba a bênção da salvação em nome de Jesus. Eu gostaria que você, nesse instante, ao fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, orasse comigo por alguém que ainda não recebeu a bênção da salvação. Pense aí em 2 ou 3 pessoas. E se você está aqui hoje, e você ainda não recebeu a bênção da salvação, e você ainda não recebeu a bênção da salvação, eu gostaria de orar por você agora, para que você receba essa bênção hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui em primeiro lugar apresentando algumas pessoas que nós conhecemos, amigos, colegas, pessoas do nosso trabalho, pessoas que vão à escola com a gente, pessoas da nossa vizinhança. E algumas nós lembramos nome, outras só enxergamos ou cumprimentamos de vista. Mas nós estamos acreditando que a tua bênção, a bênção da salvação, a bênção superior a todas as outras bênçãos que nós possamos pedir ou requerer, pode ser derramada sobre eles agora. Abençoa-os, ó Deus, com a bênção da salvação em nome de Jesus. Abençoa-os com a bênção da salvação em nome de Jesus. Abençoa-os com as bênçãos da salvação em nome de Jesus. Deus, mostra para eles o poder de ser filhos de Deus, que eles são adotados pelo Senhor, não serão mais órfãos deixados pelo mundo. Mostra, ó Deus, a bênção da salvação que reflete na propiciação, na redenção, na glorificação. Mostra a eles, ó Deus, essa bênção superior de ser tirado de um vício, de ser tirado de um mal, de um charco de lodo, de uma prisão, de uma escravidão e ser livres por completo. Em o nome de Jesus, ó Deus, eu peço que a bênção da tua salvação esteja sobre eles. Eu oro nesse instante, ó Deus, para alguém que está aqui hoje e deseja manifestar o desejo, deseja comunicar, ó Deus, a necessidade de receber a bênção da salvação. Ajuda ele, ajuda ela agora, ó Deus. Ajuda ele, ajuda ela agora.
Repreende todo mal, toda seta do mal que tem travado, prendido, obstruído essa pessoa de alcançar a salvação. Em nome de Jesus, ó Deus, salva ele, salva ela, para que o teu nome seja glorificado uma vez mais nesta vida. Repreende, ó Deus, todas as amarras que travam, que prendem, que seguram. Em nome de Jesus, sejas louvado nesta vida agora. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos da salvação. Em nome de Jesus. Amém.